que é esse cansaço, né? Eu tive duas perspectivas que eu postei. A primeira foi sobre exaltando as mulheres que sempre tiveram, né, a responsabilidade da criação dos filhos, dos afazeres, etc. E fazendo um paralelo aí com o cansaço que eu próprio tô sentindo. E a última foi falando um desabafo, falando como eu tô cansado e os porquês disso e por aí vai. E deixa eu contar um pouquinho para vocês da minha vida. A gente se viu aí, não todo mundo, né, mas acho que uma boa parte, pelo menos uma boa parte da minha audiência, a gente se viu jogado aí numa quarentena forçada que ninguém esperava. E eu brinco aí que do dia para a noite, né, eu te deixei de ser só o diretor no horário comercial, né, falando do horário comercial, porque a gente sempre teve a nossa vida, né, de casa, de afazeres e por aí vai, antes e depois do trabalho, ela sempre existiu, sempre vai existir. Mas durante o horário comercial eu deixei de ser só um diretor, né, alguém que trabalha com vendas, e passei a ser cozinheiro, faxineiro, professor. Tenho que entreter, eu tenho uma filhinha de 2 anos e meio, né, e do nada a gente se viu, e a mulher, a gente se viu jogado aí nessa vida, sem todo aquele suporte que a gente tem, né? Então, cada um tem isso aí num grau diferente na sua vida, né? Alguns contam mais com familiar, outros têm, né, alguém que ajuda em casa, babá. A gente não, basicamente, né, tinha os avós que ajudavam a gente, e a gente se viu aí jogado nessa vida. Só a gente, os avós todos com 70 anos, a gente não podia contar com eles, até a moça que ajudava a gente em casa, não com a nossa filha, mas com os afazeres, 3 vezes por semana, é também uma senhora, a gente colocou ela aí, né, numa dispensa paga, indeterminada, porque o risco é muito grande para ela, e a gente se viu nessa vida tendo que trabalhar, cuidar da nossa filha, cuidar da casa e todas as outras responsabilidades que a gente tem, né, que a gente tinha aí num tempo limitado, mas que a gente passou a ter aí o tempo todo, né? Ou todos os dias. E isso foi muito divertido no começo, foi meio, pô, que legal, né? Vai estar com a nossa filha em casa, o que a gente faz? Na primeira semana, eu acho que a gente não percebeu muito bem o que era isso de verdade, e foi divertido, foi, né, animador, estava com aquela energia inicial, e aí se passaram 10 dias, 2 semanas, e a gente percebeu que, né, não é tão fácil quanto a gente imaginava. Bateu um cansaço enorme, e por isso que esses dias aí eu publiquei, tá até rodando ainda a publicação, principalmente no LinkedIn, que eu tô cansado. Tô cansado, tô muito cansado, as olheiras não escondem, né, alguém tá falando aqui, não esconde mesmo, e não sou só eu, não. Eu sei que tem muita gente que está se sentindo como eu estou me sentindo também. Alguns estão cansados, outros estão exaustos. Eu tenho só uma filha, e aí eu comecei a pensar, fiquei imaginando quem tem 2, 3 filhos em casa e está nessa situação, né, ainda tem que trabalhar, né, o trabalho que não é questão de cuidar dos filhos ou não, né, teve um monte de gente que me acusou, não é um bom pai, não ama a filha, mas não é esse o ponto, gente, o ponto não é cuidar dos filhos, a gente sempre cuidou e vai cuidar, e de novo, cada um aí tem uma estrutura diferente dentro de casa. O problema é cuidar dos filhos tendo que trabalhar ainda, tem reunião, tem que bater meta, tem que. E com toda a complexidade da quarentena que está surgindo agora. Então, tem toda essa complexidade, né? Então, muita gente está nessa mesma situação. Então, a primeira coisa que eu falo é: gente, seja honesto com você mesmo, admita que você está cansado, né? E é uma pergunta que eu deixo para todo mundo agora, assim, como vocês estão se sentindo? Assim, e para mim, eu acho que foi muito bom ser muito honesto com relação a isso, né? Eu venho de uma cultura corporativa em que ser autêntico e ser honesto com relação ao que a gente pensa, ao que a gente sente, é muito aceitável, né? Então, eu não tenho nenhuma vergonha de, né? Eu tenho uma líder hoje, uma líder nova, acabou de chegar na empresa, e eu sou super honesto com ela, falo, pô, Cris, eu tô cansadíssimo, tô cansado, tem um monte de coisa para fazer, tô fazendo aqui o que eu consigo, a gente já alinhou várias coisas, e ela também tem uma situação, né, parecida com a minha, bem difícil também. Então, acho que a primeira coisa que me ajudou bastante a lidar com esse cansaço é admitir que ele existe, tá? Então, ele existe, ele tá lá, e não dá para negar. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso depois, mas eu achei muito engraçado a reação de algumas pessoas que
viravam e falavam que, não, você está cansado porque você não está acostumado, isso é a vida de todo mundo, etc. Eu sei que todo mundo tem uma vida bem diferente, mas eu falo que a gente não deveria julgar os cansaços dos outros. Acho que cada um tem o seu próprio cansaço e ele é aceitável, ele é natural. E eu sei que tem gente que tem uma vida super difícil, super puxada, e nunca minimizei isso. E super empatia com relação a esse ponto. Mas o meu cansaço é esse. O meu cansaço é ter sido jogado nesse momento, né? E tenho certeza aí que muitos também estão se sentindo, com exceção aí de alguns privilegiados, alguns budas que estão andando entre a gente aí também, iluminados, que conseguem lidar com tudo isso e transformar isso em energia. Estou tentando, não vou nem falar hoje sobre as técnicas que eu estou utilizando para fazer isso, mas eu estou tentando, e aos pouquinhos eu acho algumas formas de tentar fazer isso funcionar para mim. Mas o que eu queria falar um pouquinho hoje, tá, gente? Depois eu entro um pouco nos comentários, se tiver alguma pergunta eu tento responder também. Tá? Fique à vontade aí para debater e conversar. Mas um dos pontos que eu queria falar hoje é qual é o papel do líder nisso tudo? Qual o papel, o que o líder, como o líder tem que se comportar? Então, assim, eu vim pensando um pouquinho sobre esse ponto, e eu acho que a primeira coisa é se mostrar vulnerável. Então, é um pouco do que eu já falei há alguns minutos atrás. Assim, eu não tenho nenhum problema em virar para o meu time e falar, eu estou cansado. Eu estou com uma situação que está bem sensível, eu falo que eu brinco que eu estou trabalhando em 3 turnos, não é nem 2 turnos, 3 turnos, que eu sei, de novo, gente, antes que alguém me xingue aqui, a ponte de dedos, eu sei que tem um monte de gente que tem isso como vida padrão, eu não tinha, tá? E eu também acho que a quarentena é algo especial, algo diferente, mas eu falo que eu estou com 3 turnos. E esses 3 turnos me fazem ficar bastante cansado. Minha mulher também está bem cansada. E eu, sim, eu sou muito. Então, eu acho que o líder. Não é o momento agora do líder tentar virar um ator e se mostrar o durão, o forte, o resiliente e por aí vai. Eu acho que é o momento do líder virar e se mostrar uma pessoa real, uma pessoa de verdade. E falar: eu estou cansado. Eu estou cansado, são esses os pontos que estão mais difíceis para mim, são essas as soluções que eu estou tentando encontrar, e por aí vai. Então, a primeira coisa que eu acho que o líder tem que fazer é ser transparente e verdadeiro, e autêntico com relação ao que está acontecendo agora. E eu fui, e eu estou sendo. Então, quando eu pensei sobre essa questão de liderança, esse é o primeiro ponto que eu já estou exercitando com o meu próprio time. E depois, o segundo ponto que eu acho bem interessante a gente falar hoje é o líder também tem que olhar para o seu time agora e ele tem que ter um olhar muito estratégico sobre o que está acontecendo. Tá? E esses dias eu até contei uma história que eu achei sensacional. Eu estava numa reunião na empresa com relação a uma equipe que dá suporte para o meu time, e a gente estava falando sobre as atribuições desse trimestre, o que ia ser feito, etc. E aí uma gerente que estava discutindo comigo, teve uma hora que discutindo, eu digo, debatendo, né, sobre o trimestre, ela virou e falou, olha, com relação a esse projeto aqui, a gente vai diminuir o escopo em X e Y. Eu falei, não, poxa, vamos diminuir, mas por quê? Porque a pessoa que cuida desse projeto tem um filho pequeno em casa e essa pessoa não vai conseguir entregar como ela entregaria antes. E eu achei isso sensacional, gente. Eu achei isso extremamente brilhante. Por que eu achei isso brilhante? Porque é isso, não tem que abrir para discussão. Assim, todo mundo vai ter que deixar algumas coisas para trás nesse momento que a gente está agora. Sim, e principalmente, assim, os líderes têm que ter um olhar diferenciado para as famílias que têm alguma necessidade diferente. Não só filhos, que eu já falei agora, mas de repente uma mãe mais idosa, um parente que tem alguma dificuldade e por aí vai. Então, líder, se você é líder, se você está aqui escutando, participando dessa conversa hoje, pensa sobre o seu time, pensa quem são as pessoas que você precisa ir lá e falar, pô, tá, eu acho que para essa pessoa aqui, talvez a gente possa reduzir isso, tirar isso do colo, passar para aquela outra pessoa e por aí vai. Nunca como antes o espírito de time foi tão necessário. Então eu falo que um time bom não é só aquele time que tem um monte de fera, mas é o time que consegue colocar todas as energias ali, também entender, ter empatia, que em um determinado momento vai ter que entregar um pouquinho mais do que o outro. Tá? Então, eu acho que o segundo ponto que o líder tem que ter é esse, é olhar para o seu time, entender e adaptar as necessidades que são muito diferentes ali umas das outras. Tá? Então, eu pensei, esses foram os meus pensamentos que eu tive, e não só isso, né? Eu tive também aí desde que começou aí
a pandemia, essa quarentena forçada, eu tive aí muita gente que me procurou e para desabafar, para perguntar, e muito nesse tema que eu coloquei, quem está me assistindo pelo LinkedIn consegue ver ali o título embaixo, muito do que eu estou colocando aqui, né? Sendo pressionado no trabalho pelo que está acontecendo agora, né? Ali, de repente, um líder, um coordenador que não está respeitando o horário, que não respeita esse ponto que a gente acabou de falar. Eu tenho até um casal, né, pais que eu conheço, em que eles se viram forçados, assim, a pedir ajuda dos pais, porque não conseguiam ter nenhum tipo de relaxamento no trabalho, e aí tiveram até que tomar uma decisão e expor os próprios pais, que também são velhinhos, né, a um perigo, porque a gente sabe que, né, os idosos eles estão aí numa faixa de risco muito maior do que o resto da população. Tem muita coisa para descobrir ainda sobre isso, mas esse é um fato, né? Por isso que a gente está fazendo essa proteção toda com relação a eles. Então, não é o momento agora da gente pressionar, não é o momento agora da gente querer que entregue mais. Eu sei que algumas empresas enxergam a oportunidade ou precisam de um gás a mais para poder sobreviver, entregar, mas, de novo, é o momento da gente pensar no time como um todo e ver quem consegue contribuir um pouquinho mais e quem consegue contribuir um pouquinho menos. Vai muito além do que só empatia, né? Até ser, de uma certa forma, estratégico com relação aos recursos que a gente tem à nossa disposição como líder. Então, assim, algo que eu advogo bastante, eu escrevi sobre isso e falo para todo mundo que trabalha comigo, para os meus amigos, converse com as pessoas do seu time. Sente com cada um nesse momento agora. Eu achei super legal, porque eu publiquei alguma coisa com relação a isso faz algumas semanas, e um diretor me escreveu no LinkedIn e falou, pô, queria só te agradecer, porque eu nem tinha pensado sobre essa questão com relação ao meu time. Eu pensei sobre o negócio, o que a gente tinha que fazer, tá todo mundo trabalhando de casa, mas eu não tinha pensado sobre isso. Eu tenho algumas famílias no meu time que eu quero ter uma conversa agora separada. Eu acho que esse é o ponto legal, né? É você ali olhar para o seu time e falar, legal, tem 2, 3 pessoas aqui, que talvez seja o momento de eu trazer essa pessoa mais para perto e vamos conversar, tá funcionando, não tá funcionando? Pergunta. Eu acho que eu sempre brinco aí, é um tema quase que recorrente, mensal, que eu escrevo, né? A falta de comunicação entre um líder e um liderado. Então, líder, sente com seu time e pergunte: tá tudo bem? Tá funcionando? Como tá a carga? Dá para fazer mais? Dá para fazer menos? E por aí vai. E descendo um degrauzinho a mais, gente, eu diria até que isso vai até além das famílias que têm filhos e que têm necessidades. Eu acho que também entender a individualidade de cada um, principalmente no começo agora. Então, eu vi diferentes reações, tá? Tanto dentro da minha empresa quanto fora, com relação ao que aconteceu. Eu vi gente que está tendo dificuldade para se concentrar no trabalho, e eu vi gente que está pedindo mais trabalho porque quer se ocupar, não quer ficar em casa lendo notícias sobre a pandemia, com outras distrações, em grupos de mensageria que acabam ali envenenando a mente, eles preferem ter um pouco mais de carga de trabalho para poder se distrair e se sentir produtivo, né? Então, tem várias necessidades, tem várias flexibilidades que a gente pode aplicar quando a gente conhece nosso time um pouco melhor. Tá? Indo um pouquinho além, gente, eu vou falar mais ou menos acho que uma meia hora hoje, tá? Um pouquinho mais, um pouquinho menos, vamos ver. Eu acho que, indo um pouquinho além, outro dia eu sentei com o nosso diretor de RH, a gente teve ali, às vezes tem a gente chama isso de conversas ali bissemanais e por aí vai, e para saber se está tudo bem, os temas e por aí vai. E uma coisa que ele me perguntou Luciano, o que você está aprendendo com tudo isso? E eu achei uma pergunta brilhante, eu achei muito legal, agradeci bastante para ele, utilizei bastante essa pergunta. Eu acho que em todo momento de dificuldade, né, a gente sabe que existem oportunidades em todos os níveis, do negócio e também no nível mais pessoal. E para mim, quando ele fez essa pergunta, eu quase que mergulhei internamente ali e comecei a pensar. Nossa, é verdade, o que eu estou aprendendo com tudo isso? E eu acho que eu estou aprendendo muito, muito. Mas se eu fosse ilustrar algumas coisas, se eu fosse, desculpa, enfatizar algumas coisas que eu estou aprendendo, eu acho que a primeira delas eu estou muito mais eficaz em dizer não. Então, eu estou muito melhor em virar para várias pessoas que interagem comigo no trabalho e falar, eu não vou conseguir fazer isso agora.
Eu não tenho tempo de fazer isso, talvez isso não seja mais prioridade nesse momento, vamos esperar mais algumas semanas, vamos ver como as coisas vão se desenrolar e a gente reabre essa discussão mais para frente. Então, eu estou extremamente afiado, acho que eu nunca estive tão afiado na minha vida em dizer não como eu estou agora. Então, estou dizendo muitos nãos, estou deixando de fazer muitas coisas e estou tentando focar agora no que é mais importante, no que é mais prioritário, porque eu não estou 100% no trabalho, não estou. Isso é uma realidade. Né? Já falei lá no começo que eu estou sendo super honesto com relação a isso. Se eu fosse calcular, eu diria que eu estou uns 70% no trabalho, então tem 30% ali que eu preciso redirecionar. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi a dizer não de uma maneira muito eficaz, e é o primeiro conselho que eu deixo para todo mundo, gente, aprendam a dizer não. A, a gente está num período muito sensível, principalmente mental, no nosso psicológico, e exagerar pode trazer consequências que nem a gente entende, tá? Então, aprendam a dizer não. A segunda coisa, a gente já tocou um pouquinho sobre isso, mas eu vou falar mais de uma perspectiva de líder liderado, é delegar. Então, acho que a segunda coisa que eu aprendi é pegar algumas pessoas que trabalham comigo, só trabalho com pessoas brilhantes, e falar, tá, olha, isso aqui geralmente eu fazia, mas eu preciso da sua ajuda agora, você tem tempo para fazer isso? E se a pessoa me dá um ok, um joinha, eu vou lá e delego aquilo para ela. Eu já fiz isso umas 3, 4 vezes com coisas que normalmente eu faria no trabalho. Eu passei para essas pessoas. Porque eu sei que se eu começar a querer fazer tudo ao mesmo tempo, as coisas vão se embaralhar e eu vou sofrer muito, além do que eu já estou hoje com esse meu cansaço. Né? Pelo menos com essa sensação de cansaço que eu tenho, porque eu dormindo bem, durmo o suficiente, é mais um sentimento, uma sensação de cansaço. Tá? Então, aprendi muito a dizer não, aprendi muito a delegar. E uma outra coisa que eu não quero nem dizer que eu aprendi a fazer, eu digo que até uma consequência de tudo isso que está acontecendo, eu me sinto muito mais próximo do time como um todo. Assim, eu venho passando por algumas mudanças internas no trabalho, mudança de liderança e por aí vai, e eu acho que eu tive momentos de mais conexão, menos conexão, e eu acho que agora, durante essa quarentena, eu me sinto extremamente unido com o meu time, tanto com os meus diretos, quanto com o time expandido, né, com o nosso núcleo ali que está dentro da minha divisão. Ah, o que elas estão fazendo, como elas estão se sentindo, a gente tem, assim, acho que uma das coisas que a gente tem feito muito bem é fazer reuniões com pequenas partes do time, e que são reuniões super legais, super leves. Eu começo contando um pouquinho como eu estou me sentindo, o que eu estou fazendo, tanto do meu lado pessoal quanto do meu lado profissional. E depois a gente vai ali virtualmente e roda todo mundo, cada um tem 2, 3 minutinhos para contar um pouquinho de como está a vida, o que ele está fazendo, os truques que ele está utilizando e por aí vai. E, gente, esse é um exercício extremamente poderoso. Você sentar com as pessoas do seu time e não apenas falar de trabalho, das metas e do que está acontecendo, porque não é a hora de fazer isso, mas sentar ali e ter um momento de vulnerabilidade, um momento de autenticidade e de dar de verdade o que está dentro de você e depois escutar ali uma escuta atenta do que está acontecendo com eles e cada um ali absorver um pouquinho daquilo é extremamente poderoso. Então, se você tem aí, se vocês trabalham em time, se vocês têm times, isso não é um exercício que necessariamente precisa ser feito pelo líder. Seria legal que fosse feito pelo líder, mas qualquer pessoa pode fazer. Chamar ali 3, 4, 5, 6 membros do time e falar: gente, como é que vocês estão? Deixa eu contar um pouquinho da minha vida pessoal, um pouquinho da minha vida profissional, trocar algumas figurinhas e aprender uns com os outros a lidar com esse momento que a gente está lidando agora. Então, acho que de tudo que eu fiz aí nas últimas semanas, eu já fiz esse exercício 5 vezes, falta mais uma. Acho que foi a melhor parte do meu trabalho, que volta para o ponto inicial que eu falei lá no começo, que é eu me sinto hoje muito mais conectado com a equipe. E quando tudo isso passar, esse é um sentimento e um hábito que eu não quero perder, nunca mais. Eu quero tentar manter isso porque isso me faz ter uma energia e um olhar muito diferente com relação ao que é o trabalho e ao que é o meu time. E foi muito positivo para mim. E, bom, tá, então você falando um pouquinho sobre o que eu aprendi, e aí eu deixo para vocês todos aí fazerem essa reflexão. Façam como eu, mergulhem dentro de si, e perguntem para vocês mesmos, assim, o que eu estou aprendendo com isso tudo? O que eu estou aprendendo que eu quero deixar para trás? Né, coisas novas que eu estou fazendo, de repente quebrando velhos hábitos. O que eu estou aprendendo que é totalmente novo, que eu quero manter
depois que isso tudo passar, porque isso vai passar eventualmente. Então, o que eu quero manter, o que eu quero fazer? Então, faço esse exercício muito poderoso, funcionou muito bem comigo. E depois de vida com um colega, de vida com seu líder, de vida com sua mulher, com seu marido, com seu parceiro, com quem quer que seja. Divide, tira isso dentro de você. E depois, gente, um outro ponto que eu não queria deixar de falar hoje, eu sei que já está quase meia hora já, mas o que a gente pode aprender com as mulheres. Eu acho que quando isso tudo começou, lá atrás, quando eu falei do cansaço pela primeira vez, a minha primeira perspectiva com relação a isso foi, cara, as mulheres já passam por isso há tanto tempo. As mulheres sempre seguraram essa responsabilidade de ter que trabalhar, cuidar da casa, cuidar das crianças e por aí vai. Isso sempre gravitou naturalmente para as mulheres. A sociedade sempre colocou essa responsabilidade no colo e no ombro da mulher. Eu acho que o primeiro sentimento que eu tive, falei, uau, cara, eu acho que é só passando por uma pandemia como essa que a gente realmente vai entender o que é isso, né? Aquele cansaço, às vezes um pouco de estresse, às vezes um pouco de nervosismo. Isso foi algo que bateu muito forte comigo. E eu até fiz uma brincadeira, tá, gente? Uma brincadeira. Tem um historiador que ficou bravo comigo, não fiquem bravos que é uma brincadeira, que eu falo que, né, o homem lá atrás, né, o homem das cavernas, a gente sempre escutou ali nas aulas de história, né, que o homem era mais forte, né, mais bravo, mais agressivo, e por isso ele era o responsável por ir lá caçar, né, o mamute, os outros animais, e a mulher ficava em casa, cuidando, né, da casa, da comida, das crianças, e essa história contaram pra gente. Né, e eu brinco, eu falo que essa história é uma verdadeira mentira, que o homem lá das cavernas olhou para todo aquele trabalho que tinha em casa, em cuidar de criança, cuidar da casa, e falou: o quê? Eu vou inventar essa história toda aqui, que caçar é difícil, não sei o que lá, e eu vou me livrar dessa história toda, porque cansativo mesmo e trabalhoso mesmo é cuidar das crianças e cuidar da casa. Lógico, é uma brincadeira que eu faço, mas uma brincadeira, na verdade, que é mais uma homenagem para as mulheres. E eu tenho comigo, eu tento pelo menos, com todos os vícios que eu tenho, né, com todos aqueles aprendizados que estão enraizados, que às vezes a gente nem percebe, eu tento, né, sempre ser mais um parceiro na vida, né, cuidar da casa, cuidar da nossa filha e por aí vai. Mas eu tenho certeza que eu preciso sempre estar mais atento para exercitar isso, não deixar às vezes um peso ficar mais para lá do que para cá. E eu acho que é uma reflexão que eu faço para todo mundo, não é só para homem não, tá? Tem muita mulher que pensa assim também. É uma reflexão que eu faço para todo mundo. Conforme a gente vai progredindo como humanidade, como comunidade, como sociedade, a gente tem que aprender a dividir um pouco mais essas tarefas. Elas são bem cansativas. Né? Fazer 1, 2, 3 turnos não é para qualquer um, não. Quando você faz isso em dupla, é bem mais fácil. Qualquer que seja a formação da dupla, fica mais fácil, divide a responsabilidade, a criança observa aquilo ali, principalmente para quem tem filho, né? Observa o que está acontecendo, vê que está tudo sendo dividido, né? E vai aprender também através ali da observação, né? Então isso vai levar aí gerações para a gente consertar. E um ponto que é adicional a isso, gente, que eu queria falar, que eu coloco aqui, é que eu acho que os homens precisam aprender a ser mais vulneráveis. Né? E por que eu falo isso? Né? Quando eu fiz essa publicação que eu contei para vocês, né, brincando, essa historinha do Homem das Cavernas, né, que ele estava lá e ele enganava a mulher, dizia que era mais difícil, eu fiz essa publicação que foi a minha forma de homenagear as mulheres que, né, que historicamente tiveram essa responsabilidade. E eu tive centenas e centenas de comentários nessa publicação. E eu tive mais ou menos uns 1.000 comentários de mulheres dizendo: isso é verdade, eu passo por isso, é realmente cansativo, a responsabilidade está no meu ombro, está no meu colo. Eu tive centenas de mulheres, eu acho que eu tive mais ou menos uns 1.000 comentários de mulheres, né, agradecendo a homenagem e falando que era aquilo mesmo, né, e que muita gente ainda passa por aquilo. Então essas foram as reações das mulheres. Agora, o mais curioso, eu tive mais ou menos uns 15, 20 comentários masculinos me massacrando, falando que eu era um péssimo pai, em falar aquilo, que eu não devia estar cansado, que eu não devia ter filho, falaram que eu não amava minha filha, falaram que gente, um monte de absurdos, eu tive até que apagar alguns. E assim, eu achei isso extremamente curioso, porque foi um texto que eu fiz
reconhecendo né, um problema social que a gente tem, uma questão social que a gente tem, e tentando homenagear as mulheres, que foi 100% compreendido pelas mulheres e agradecido pelas mulheres, mas alguns homens enxergaram aquilo como algo extremamente negativo, meu, e eu fiquei me perguntando, uau, por que que isso acontece? E eu não sei, às vezes eu fico me perguntando se às vezes o homem não olha para aquilo e fala, talvez isso seja verdade, talvez inconscientemente alguma coisa aconteça, e aí o retorno é a agressividade. Assim, eu acho que isso passa muito por homem não estar acostumado a ser vulnerável, né? Não está acostumado. Mesmo esse texto último que eu escrevi do cansaço, eu tive também alguns comentários masculinos bem agressivos. Tá cansado porque que fez filho, por que não sei o que lá, então para com não sei o que, né? E eu acho extremamente curioso isso. Então, eu acho que uma coisa que a gente tem que aprender, todo mundo, e principalmente o homem, é ser um pouquinho mais vulnerável. Falar, cara, eu tô cansado sim, tá tudo bem. Eu não sou um pai pior, eu não vou deixar de amar minha filha, não é nada disso. Eu só tô cansado porque era uma vida que eu não estava acostumada, que está levando um tempo para acostumar. E não sei, talvez eu nunca acostume dessa maneira que ela está agora. Talvez, né, se isso demorar muito mais tempo, a gente tenha que mudar. Talvez eu tenha que tirar férias, mesmo durante a quarentena. Não sei, gente. Mas eu fiquei pensando muito sobre isso. Não é um ataque aos homens de jeito nenhum. Mas às vezes eu me pego pensando um pouco nisso também, sabe? Acho que a gente precisa ser um pouquinho mais vulnerável, tá? Com isso tudo. Tá, gente, eu tô falando mais ou menos 30 minutos aqui, eu tô vendo que tem um monte de comentário, eu não vou conseguir ler tudo, responder tudo. A ideia hoje era só dividir um pouquinho aí dos meus pensamentos com relação, né, a esse cansaço que a gente está passando. E a mensagem que eu queria deixar para todo mundo é: fiquem bem. Tá tudo bem, tá cansado, você não é um profissional pior por causa disso, você não é um pai, uma mãe pior por causa disso, você não é um anormal. Tome muito cuidado com as vidas de rede social, né, cara? Pô, às vezes eu olho ali, dou uma passada ali na timeline do Instagram, do LinkedIn, ali eu vejo que não sei quantas pessoas fizeram masterclass, assistiram não sei quantas lives, viram todas as séries do Netflix. Eu falo, cara, eu não tenho nem tempo de tomar banho direito. E eu não vou me sentir mal por isso, porque é a vida que eu tenho. Então, a mensagem que eu quero deixar para todo mundo aqui é: tá tudo bem se sentir cansado, tá tudo bem se sentir um pouquinho para baixo. Conversem sobre isso, sejam autênticos, tirem isso de dentro, conversem com as pessoas que estão ao seu redor. Se for questões profissionais, puxa o seu líder, conversa com ele. Se você não tem abertura com o seu líder, puxa um colega mais sênior, um colega que você admira, que você tem confiança, e conversem um pouquinho a respeito disso. Tá? Mas, e lógico, né, se perceberem aí que estão muito fora do normal, procurem ajuda, né? Procurem um psicólogo, um psiquiatra, tem alguns canais aí gratuitos que a gente pode também aí bater um papo e por aí vai. Tá, gente? Então é isso por hoje. Adorei aí, acho que bateu aí umas 200 pessoas para bater esse papo, foi muito legal. Tá? Fiquem bem todos e até a próxima.